logicpro.com.br. Logic Pro, há quase 10 anos, oferecendo as melhores soluções tecnológicas. Programa Nossa Viola, de segunda a sexta, de meio-dia às 13 horas, pela sua rádio ZLZN. Vem aí, mais uma atração da sua rádio ZLZN. Muito boa noite, está no ar o QGCast, o podcast do site qgdoautomóvel.com, diretamente da rádio ZLZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras estamos online com vocês a partir das 19 horas para falar dessa que talvez depois do futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros. Sempre por meio do Facebook, YouTube e, lógico, do app da Rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Terminando o podcast, meu amigo, vai lá, baixa o aplicativo para acompanhar a programação da rádio. Eu sou Alfredo Filho, especialista em marketing automotivo e fundador do QG do Automóvel. E para esse bate-papo tenho aqui na minha frente o Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. Boa noite, Pablo. Boa noite. E nessa noite estamos recebendo o Márcio Lopes, que é proprietário da oficina 310. Boa noite, Márcio. Boa noite, Alfredo. Antes de continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Para quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp no 92984084349. E agora você também tem um novo jeito de comprar o seu carro. Chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio Toyota, você tem facilidade para comprar o seu Toyota com toda a tranquilidade. Imagina aí, meu amigo, contratar o seu consórcio de forma simples e rápida. E além disso, receber como cashback 1% do valor, Pablo. Já pensou? Da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para maiores informações, basta ir ali na Toyolex, na Avenida Constantino Neri, ou manda um WhatsApp no 929-8118-0390. Vou repetir, hein? 98118-0390. Meu amigo, depois de ter trabalhado muito, você finalmente, imagina aí, conseguiu comprar o veículo 0 km dos seus sonhos. E não é simplesmente sair da concessionária e dirigir pelas ruas. Você precisa registrar o seu veículo. E lógico que você pode fazer por conta própria. Porém, existe uma burocracia por trás disso. Te apresento uma opção mais rápida e mais barata. Você precisa emplacar seu veículo ou moto 0 km com o Dabela Despachante. Você pode fazer a sua cotação com a Dabela através do WhatsApp. Existe a possibilidade de pagar nos cartões de crédito em até 12 vezes. Já pensou aí, Pablo, pagar em 12 vezes? Lá na Dabela, com certeza sua vida será mais fácil. Chama no WhatsApp no 982110016, 982110016, ou acessa aí dabeladespachante.com.br. Márcio, estava batendo um papo aqui antes de iniciar o podcast. Imaginei que tu já tem 20 anos nesse esporte motor, né? Bora falar um pouco aí do início da arrancada. Você que esteve aí ali naquele começo, com pessoas que participaram também, né? Dunga, Mica, Severino, Claudio, se eu não me engano, né? Também Betinho e, lógico, seu irmão também, né? Marcelo. Conta pra gente aquele início ali no distrito, como é que era a arrancada há 20 anos atrás. A paixão começou na época da primeira arrancada no distrito, que foi na estrada da Moto Honda. E naquela época, quem estava no auge era o Ricardo Malheiros, o Dunga. E eu era moleque naquela época, tinha uns 17 anos, e fui prestigiar o evento lá e fiquei encantado com os carros que correram lá, né? E aí eu vi, meu sonho é virar um piloto de arrancada. E não só virei um piloto de arrancada, como acabei virando um preparador também. E assim, a curiosidade que ficou agora, em que a galera corria naquela época, assim? Como é que era a preparação? Você chegou a reparar?
naquela época era um negócio bem simples, entendeu? Era mais assim o acerto do carro mesmo, entendeu? Era bem amador naquela época. Era bem amador. Né? Você era no talento, a gente fala assim, era no talento, era no ouvido, era no olho. E é isso que fazia a diferença. Não tinha muita diferença de equipamento. Só eram poucas pessoas que tinham acesso ao equipamento de performance mesmo, porque naquela época era muito caro, tinha que mandar vir de fora. Então só quem tinha muito dinheiro que tinha condições de fazer um carro diferenciado. Justamente, né? Eu te interrompi, desculpa, mas eu fiquei curioso, né? E assim, nessa arrancada do distrito, assim, 2 carros se destacaram. Foi o Golden da Taqueda, que ele trouxe de São Paulo, que chegou e ganhou de todo mundo. A caravana da Pole Position. E o Fusca do Mangará, que ganhou de todo mundo também lá, que levantou todo mundo que estava na lateral da pista, que ganhou o Fusquinha. Que era a paixão do brasileiro na época, né? Verdade, né? Naquela época era o Fusquinha, né? Fácil de preparar. 3 carros isso, que tu guarda na memória. Como? 3 carros que tu guarda na memória, né? Carros que eu guardo na memória. O primeiro carro que eu vou falar que eu vou guardar foi o Chevette do Marcelo Bolacha, que era um Chevette vermelho 6 cilindros. Que na época ele era de Opala? Motor de Opala? Motor de Opala, 6 cilindros. Rapaz, imagina. Era um dos melhores carros que tinha na cidade na época. O Fusca do Saddam Hussein, que veio de fora, que era do Tapera, que chegou aqui e ganhou de todo mundo também. Ficou famoso também. Ficou famoso. E os cortes do turbo do Alexandre Papa, que era um carrinho de rua também, que era... Assim, são 3 carros que ficou na minha memória que eu vou levar pro resto da vida. Isso lá daquela época ali, a gente tá falando 20 anos atrás. Mais de 20 anos. De 20 anos, né? Eu tinha 17 anos, eu acho, 16. Caramba. Aí tu via como é que era, né? Como tu falou no talento, né? Como é que os caras mexiam, né? O que eles tinham. Não tinha todo o equipamento que tu tem hoje. Hoje não tinha toda a eletrônica. Né? Hoje a eletrônica tá aí, entendeu? Hoje você tem acesso a tudo. Naquela época era um negócio mais restrito mesmo. Quem sabia não ensinava. Era complicado, era sofrido mesmo. Eu sofri essa fase todinha no meu começo. Justamente para aprender a mexer, né? Para ver o que tu precisa fazer, o que é o, vamos dizer assim, o custo-benefício, né? Olha, se eu mexer aqui eu vou gastar pouco, mas eu vou ter um ganho de potência, um ganho de torque maior. Na construção do projeto a gente conversa com o cliente sobre isso aí. Explica para ele quanto gasta e o que ganha. Justamente, entendeu? Né? E o que tu lembra, assim, de inusitado também nessa época aí do distrito, né? Dos primórdios, né? Se a gente pode ir. Na época do distrito era uma arrancada, assim, era nostalgia, né? Da cidade. Raiz. Raiz mesmo, né? João Vigílio correndo, seu Alan Tropical correndo. Cara, era... Esse é uma época de ouro, que a gente fala da arrancada, né? Todo mundo andava, tava todo mundo na ativa. Hoje não, hoje tá mais a nova geração, mas naquela época era o pessoal da antiga mesmo. No caso, o seu Alan, o filho dele, né? O Eric, né? O Eric. Eu vi que ele... O Eric foi campeão agora no Desafio Drag Import, ele foi campeão na Desafio Prazeiro. Qual era o carro dele? Ele tava correndo na Porsche. A Porsche dele, né? 911, né? Isso. Olha, tu já falou de nomes conhecidos, né? Vigílio também, né? Nissan... O GTR, né? GTR. Godzilla. O Godira. Tá doido. Então, uma turma aí que já tava naquela época correndo e iniciando a arrancada em Manaus. Nessa época aí o João Vigílio, ele tava no auge, né? Tava ganhando tudo. Montou vários carros aí, Mustang. O Mustang, né? O Mustang lendário, o branco, né? o vermelho. Lendário. O Gol GTI que ele comprou lá fora também. João Vigílio, ele fez parte da história. Então tu viu toda essa galera aí, como tu falou, né? 17 anos, foi lá, né? No distrito, viu aquilo tudo, gostou. E aí, o que tu fez depois, assim? O que tu pensou? Depois do distrito aí vem Balbina, né? Também um período bem... Nessa época do distrito, na realidade, quem era o preparador, quem montava os carros era o meu finado irmão, Marcelo. Então, assim, eu só ia, olhava, aí depois eu comecei a pilotar um Chevetinho que a gente tinha, comecei a correr, foi meu primeiro troféu, se não me engano foi 2º lugar. Aí depois que eu participei da primeira vez que eu vi que era aquilo que eu queria, continuei. Pegou gosto, né?
E aí, infelizmente, ele sofreu um acidente de carro, faleceu. Teu irmão. Aí eu dei continuidade, né, no projeto dele, na oficina. E tô aqui até hoje, há mais de 20 anos. Já na 310. Já na 310. E assim, é o meu trabalho, é o meu esporte, é o que eu amo fazer. Então não é trabalho, né? Como dizem, né? Acho que você gosta de fazer, né? Eu consegui conciliar, né? Justamente. E Balbina, como é que foi? Balbina teve 2 corridas, né? A primeira corrida... Não, foram mais de 2, mas a primeira coisa que teve lá, meu irmão ainda estava vivo, o Marcelo. E ele ganhou em todas as categorias que teve lá, só não ganhou na Força Livre. Qual era o carro que ele usava? Ele tinha um golzinho cara chata, que a gente chama de Pocotó até hoje. Hoje seria um Gol Força Livre. Ele ficou em segundo lugar. Ele perdeu o Opala do Lula, que veio de fora, um carro montado fora, tubo. E aí ele perdeu o Opala. Mas outras categorias, ele ganhou em todas as categorias. Ele usava o mesmo carro? Ou não, usava... era outros carros, a equipe dele era grande. Ah, entendi. Usava outros carros. Aí infelizmente ele faleceu, aí teve mais algumas corridas lá em Balbina. Aí eu já entrei como preparador também, como piloto. Cheguei a ganhar várias corridas lá também. E qual era o carro que tu usava? Começou a correr com qual carro? Eu comecei a correr com o meu Voyage, eu tinha um Voyage. Aí depois mudei pra Gol. Cara chata. Gol cara chata, aí vai trocando, Gol bola. Então já tive vários carros de corrida. Hoje eu tenho 2 carros de corrida, eu tenho um Turbo 100 e um DTR. Tô em 5º lugar na lista. Vamos chegar nessa parte. Vai chegar nessa parte aí da lista. Imagina, o período da Balbina também foi ali o início, onde que ninguém nem se imaginava de ter uma pista no Amazonas, uma pista até mesmo homologada pela CBA. Depois de Balbina ali, vamos, o que tu lembra assim? A gente já falou de pessoas que também são conhecidas na cidade, participavam da arrancada e deixaram com tempo de participar, né? Nessa época existia arrancada tanto em Balbina como no distrito. E algumas vezes você teve arrancada também no Sambódromo. Eu lembro mesmo disso. E assim, isso é um mercado que vai sempre inovando, vai renovando. Aí tem piloto que sai, tem piloto novo que entra. Depois de Balbina veio esse período no Sambódromo. No Sambódromo, né? Isso. Aí só que o problema do Sambódromo é que a pista era muito lisa, era curta, aí com a evolução dos carros, com o aumento de potência, começou a ter acidente. E aí a gente parou de fazer arrancada no Sambódromo. Aí fizemos corrida no Aeroclube, entendeu? Aí ficava alternando Aeroclube, Balbina, distrito. Aí foi quando os meninos, o Juliano e o Luciano, idealizaram o sonho de todo mundo, que era construir a pista. E até hoje a arrancada é feita no Amazonas Dragway. Foi construída, né? Em Careiro da Várzea. Não, Careiro, né? Iranduba. Iranduba dá o quê? 6 km ali? 6,5. Né? 6,5 mais ou menos ali depois da ponte. Acho que não dá nem 10 minutinhos, não é? Dá uns 10, 15 minutos ali pra chegar. É o retorno, né? O retorno é um pouco mais adiante, mas... É como eu costumo falar, ali é o nosso parque de diversão. E aí, com a chegada dessa pista aí, o que mudou? Aí foi a hora que... Começou a profissionalizar, né? Começou a mutação de amador para profissional, entendeu? Então a gente teve que se adequar, se modernizar. Construir um projeto mesmo. Conhecer a tecnologia. Aí já começar a melhorar o equipamento. Se profissionalizar, porque os caras de fora são profissionais, entendeu? E a gente aqui em Manaus, a gente aprendeu muita coisa com o pessoal de fora. Entendi. Mas e aí, como é que foi, assim? Primeira corrida que tu teve lá, como é que foi? Assim... Eu, assim, sempre fui um cara sempre esforçado, sempre procurei dar o meu melhor no que eu faço. Então, assim, eu vi a dificuldade de andar com os caras de fora. E eu tive que correr atrás de informação, tive que trabalhar dobrado, me empenhar para tentar andar junto com os caras e conseguir. Foi uma virada de chave, né? Esse período aí de sair de alguns pontos da cidade, não é? Para ir para uma pista
mesmo, né? Aproveito até para te perguntar assim, como é que tu hoje, né? Como é que tu pode dizer assim, quais são os pontos principais de uma construção de um projeto que mudaram a arrancada de ontem para hoje? Como tu falou, né? Saiu do talento aí, profissionalizou. A gente sabe que teve a chegada da tecnologia, mas o que te chama a atenção, assim, tu que viveu aí esses 20 anos? O que aconteceu foi assim. Naquela época você montava um carro de corrida, construía, mas não tinha um regulamento específico. Tu fazia o que te dava na cabeça, não tinha limite. Entendi. Então, a partir do momento que a gente começou a participar de um campeonato amazonense, que a gente começou a usar o regulamento do Campeonato Brasileiro, então aí apareceram as categorias, os equipamentos que podem usar na categoria, entendeu? E a cada categoria é limitado na potência e no custo do projeto. Então, você tem as categorias de acesso, e tem as categorias que você monta o carro, e tem as categorias que é um negócio bem mais pesado, que é bem mais caro para você participar. A Força Livre. Isso. A Força Livre tem outras categorias acima que são bem mais caras. Entendi. Que é a Promode, Extreme, Dragster. Aí já é outro nível, né? É outro nível. É que já muda completamente, né? Aqui em Manaus a gente já tivemos 3 Dragster correndo aqui, que foi o do Miquial, do Juliano e do Luciano. E assim, é um carro bem diferenciado, e quando veio para Manaus a primeira vez fez bastante sucesso. O pessoal não conhecia. Aí hoje tem o carro do Alael, o Mustang do Alael também, andando. Isso aí fez profissionalizar, né? Como tá falando, utilizar o próprio regulamento da CBA, então saiu ali posso dizer assim, de amador para profissional. Então acho que isso aí fez também com a chegada de novos e até profissionalizar os preparadores, né? Porque como tu tá colocando, tinha limite de potência e limite de investimento de projeto, né? Sim. No começo era assim, eu vou dizer assim, era só eu. Então assim, eu era exclusividade na cidade, porque ninguém sabia fazer o que eu sabia. E o que aconteceu? Todo mundo teve que correr atrás do conhecimento para poder tentar igualar a competição na pista. Então, teve curso da Feltec, muita gente foi fazer, eu cheguei a fazer também curso. A gente troca ideia com o pessoal de fora, que tem mais experiência. E aí, você quando vai montar um carro de uma categoria assim, tipo Força Livre, é um negócio bem detalhado, é um negócio assim que você tem que estar 100% reforçado, porque senão quebra, e é muito caro. Então você tem que saber o que está fazendo. Ou você troca a ideia com quem sabe, ou faz direitinho para não dar prejuízo para o cliente. Ótimo tu tocar nesse assunto. Bom, até imagino a nossa audiência, muitas das vezes são aficionados, né? Gostam desse setor, desse mundo dos carros, mas não tem conhecimento assim profundo. Queria que tu explicasse quais são os principais pontos e até mesmo um projeto, né? Porque o cara pensa que muitas das vezes é só comprar as peças e sair montando o carro. Justamente. Que aí é a importância do preparador. Fala um pouco sobre isso. O que acontece? O cliente chega na oficina querendo fazer um carrinho. E aí eu pergunto ele o que ele tem em mente, quanto de potência que ele quer, se ele quer um carro de pista, se ele quer um carro de rua. Se for querer um carro de pista, qual categoria ele quer se encaixar. Porque para poder voltar o custo do projeto, para direcionar, né, para a categoria, entendeu? Então, assim, você compra um Gol, a gente aproveita só a carroceria. O resto tudo é feito. É feita a suspensão do carro, é modificado o câmbio, é modificado o cabeçote, é modificado o bloco do motor, é instalado uma turbina, é modificado os freios, é modificado o tanque de combustível, é modificado as mangueiras de combustível. Então, o carro todo é feito. Entendeu? Existe um regulamento que tem itens de segurança, você tem que obedecer às regras. Então não adianta você chegar e pegar um carro de 100 cavalos e colocar 500 cavalos e entregar na mão do cliente, que ele vai se matar. Porque o freio original não vai conseguir parar o carro, a suspensão do carro não vai conseguir deixar o carro no chão, entendeu?
vai ser Não uma tá arma preparada para aquilo. Isso. Vai ser uma arma ali municiada pra É isso ele. que muita gente não entende, Não né? Ele entende. acha, vou modificar o motor, vou botar, aqui, como ele falou, de 100 para 500 cavalos e acabou. Não é isso. Então e assim, até perigoso, assim, eu converso muito quando eu vou fazer um carro para algum cliente, eu converso muito, explico, porque é perigoso. Você se empolga com a velocidade, na hora de frear o carro não tem freio, e aí E aí a gente acidente. já sabe o final. E a maioria dos carros hoje, eles usam paraquedas justamente para isso, por causa da velocidade. Então, assim, um Gol hoje, no 201 metros, ele passa a 230, 250 km por hora. Entendeu? Então, assim, é muita velocidade. 201 metros seria a metade, né? Da É, quarto metade. de milha, 402. né? É 1/8 de milha. Então, hoje, o carro mais rápido do Brasil, do Rodejan, já passou com mais de 450 km por hora em 402 metros. Caramba. É muita coisa, né? É. Demais, né? E aí também tem que ter freio pra... Tem que ter freio, tem que ter paraquedas. E suspensão também O carro pra tem ele. que estar bem construído, senão o carro quebra. Entendeu? O carro capota. É um negócio assim, bem minucioso Qual é o mesmo. carro? Não é um Dragster, né? Não, isso aí é um carro do Rodejan, acho que é um. Tipo, fosse um Mustang, né? Um ProMode, Entendi. entendeu? Seria como se fosse um Mustang modificado. Isso. Entendi. Falou, aproveitando até para te perguntar, imagina, tu falou de Gol, né? Sempre. Eu aproveito para te perguntar, importados ou nacionais para fazer um projeto? O que tu como preparador prefere? Porque tem aquele amor, né? O Gol Volkswagen, o Gol ele tem, né? Assim, o Gol ele é bem mais barato, vamos falar assim, de montar um carro de corrida num Gol, do que fazer num Opala, entendeu? Fazer num Cadete, num Astra, porque as peças são bem mais caras. E a gente até brinca, né? Ferrugem e plástico, né? Uhum. Tem essa brincadeira. Você fazer um carro importado, ele é bem mais caro do que você fazer um carro nacional. Mas eu falo da questão, imagina, aerodinâmica, manter o carro no chão, né? Porque um Gol, carro quadrado, né? Imagina, desenha um projeto ali, Projeto mais antigo. Mas A assim. gente percebe que sempre tem esse amor pelo Gol, né? Como eu falei, assim. Isso eu tô falando aí dos quadrados. A e tal. tecnologia. É um clássico. A tecnologia isso, tá aí. Hoje. sabe, é um clássico brasileiro. Hoje os Golzinhos tem. Os caras montam o Gol 4x4, entendeu? Entendi. Que tem larga melhor, arranca melhor do que um Audi TT, entendeu? Que é 4x4 também. Então tu chegou no ponto que não tem a importância, é o preparador. Evolução do projeto. É a evolução do projeto. Diferente da estrutura, do veículo. Então, tanto faz, a questão toda é a elaboração do projeto. Por isso que a importância de ter esse briefing, né? Assim, faz a diferença por exemplo, participei do evento no começo do ano lá da FUPAL, lá na base aérea de Santos, e lá foi meia milha. Então, assim, um Gol não consegue andar lá meia milha porque não tem aerodinâmica, entendeu? Que tem uma Nissan GT-R. Uhum. Então não tem jeito, o Gol não vai andar com esses caras lá não, esquece. Sim. Então, assim, tu já chega num nível que a aerodinâmica já influencia demais, né? Influencia demais. Que é meia milha, né? Meia milha já é demais, né? Aí ele já não consegue competir. Não consegue competir porque vai capotar lá pra trás, entendeu? O carro não vai conseguir. Velocidade ele vai atingir, mas na hora que ele tirar o pé do acelerador, vai pro mato, não tem jeito. Só Deus sabe. Entendi. E como preparador, o que tu prefere? Os ferrugem ou os plásticos? E aí, agora? Cara, é assim, Teus clientes aí, olha. eu tô mais de 20 anos no mercado, né? Já montei muito Gol. Não tem essa. Já fiz alguns Opalas assim, mas hoje a minha paixão seria um motor V8, entendeu? Entendi. Ainda tem aquela questão, né? AP ou Opala? O motor de Opala. Assim, eu nunca tinha feito um Opala, quando eu peguei um cliente para fazer um Opala aspirado.
Então eu senti um pouco de dificuldade porque me fizeram muito medo, entendeu? Não é gol é gol. E um Opala ele é bem mais fácil de fazer do que um Gol. Olha, falou um negócio interessante agora. Entendeu? Não tem... É a mesma receita, entendeu? O motor é mais pesado, é maior, mas é mais fácil de se trabalhar. Então hoje a minha paixão é o motor V8. Entendi. V8. Muito mais tranquilo. Mas por quê? Agora eu fiquei curioso. Que a matemática ela não deixa a desejar. Então você pega vamos colocar um Gol de 1000 cavalos. Se for dividir, vai dar aí 250 cavalos por cilindro. Se pega um motor V8 aí de 4.000 cavalos, quantos cavalos vai dar por cilindro? Tá entendendo? Então assim é um motor bem mais resistente, é mais fácil você adquirir, ganhar potência do que um motor 4 cilindros e um Tira motor a 6 potência cilindros. dele. E muito mais seguro também pro Muito projeto. mais E ele seguro. Aguenta mais, né? Durabilidade. Aguenta. Então aí motor de 4.000 cavalos tá sobrando aí. Já num Gol você bota 1000 cavalos, qualquer coisinha ele quebra. Porque já não Vai aguenta embora. tanto, né? Tem... É bloco de ferro, entendeu? É motor todo modificado. O motor V8 você compra na Proline, você chega lá e escolhe com quanto de potência você quer e o cara te entrega o motor. Pronto, você vai colocar no carro. Hoje a gente já encontra isso no nosso país, Já, assim, você... já. Não, no começo lá você tinha que adaptar tudo, entendeu? Não tinha nada, você não tinha acesso à peça, não tinha peça para vender. Hoje Isso não. é internet, né? Isso é internet. Hoje não, você tem tudo na mão. O que você quiser, entendeu? Hoje tem no mercado. Ficou bem mais fácil de trabalhar. O acesso melhorou, né? Melhorou. E a tecnologia também, porque naquela época de carburador, se quebrava muito cabeçote, quebrava motor, porque não tinha informação. Hoje não, tem informação com a tecnologia da eletrônica. Entendi. Tu já estava falando ali, a gente vai chegar a esse ponto, falar sobre as competições fora de Manaus. Tu já foi para várias e logo pra gente falar sobre isso, tu falou aí meia milha, que é a meia milha de Full Power, da Full Power, aquela prova. Cara, e as provas, assim, os novos formatos de provas, né, que surgiram? Hoje tem o campeonato de arrancada, que é dividido nas categorias desafio e as categorias de acesso e as homologadas. Tem a lista, que hoje é o evento que está Bombando, né? está no auge, é a galinha dos ovos de ouro, todo mundo quer andar. Por quê? Explica aí essa lista, como Na é que funciona. lista você monta o carro do jeito que você quer, do jeito que você pode. Videogame. Que eu... Eu quero Need for Speed. quero colocar tudo que eu posso colocar, eu vou lá e coloco. E vou lá e ando. Não existe regulamento, não existe limite de potência, não existe limite de equipamento. Você anda do jeito que você acha que deve andar. Que puder também. E que puder. Financeiramente. Mas tem essa questão. tem um lado ruim. Então, assim, o lado ruim é quem tem mais, pode mais. E a gente fala que na lista o céu é o limite. Pneu. Não tem, vai... não existe, entendeu? Você anda do jeito que você quer. Então, hoje na lista tem carro 4x4 andando, tem motor 6 cilindros, tem motor 8 cilindros, tem Fusca andando, tem carro importado andando. É todo mundo junto, entendeu? Mas hoje quem está andando na frente são os motores V8. Eu vi Audi TT andando na frente na lista. É um bom carro? É um bom carro, mas é um motor 5 cilindros. 5 cilindros da Audi. Entendeu? Que vem lá do Audi 4. Motor biturbo, tem... assim, é bem legal de ver, né? entendeu? 2.9, se eu não me engano, do TT, né? É um TTRS, não é? TTRS. TTRS, E assim... vamos voltar para a arrancada. Na arrancada você vai montar o carro de acordo com a categoria que você quer andar. E na categoria limitado, o equipamento você só pode ir até onde o regulamento te permite. E aí começa a ficar caro. Porque para você andar na ponta, você tem que usar tudo que tem de bom no mercado, sendo que o equipamento é limitado. Aí já começa a fazer a diferença o mecânico do preparador,
sincronismo do preparador com o piloto, do ajuste perfeito do carro. Equipe. Aí se torna mais profissional e esporte mesmo, né? Então, Porque... assim, o que eu falo, hoje você, da categoria Turbo B para frente, vamos colocar aí, 60% o carro e 40% é o piloto. Entendeu? Porque a eletrônica, ela faz a grande parte do ajuste do carro na puxada. O piloto só faz acelerar e alguns batem marcha e outros não, só faz acelerar. Deixa eu te perguntar. Eu tenho limitação, por exemplo, eu posso usar o controle de... launch control lá, posso usar? Pode, da Turbo B para cima. Entendeu? Na Turbo C já é uma categoria que é uma categoria de Só acesso. explica para quem tá nos ouvindo. É porque assim, tem alguns carros, principalmente esportivos, que eu tenho um modo que eu posso arrancar o carro. Controle de tração. Isso. Que é o controle Aí de ele tração. liga o controle de tração, aí ele vai botar na rotação melhor do motor e vai arrancar, né? Nos carros de corrida Tudo eletronicamente. a gente chama de o two-step, entendeu? Então, na Turbo B para cima tem o two-step, tem um controle de tração ativo, tem um booster controle integrado, que vai fazer com que despeje a potência do carro Exata. gradativamente de acordo com o percurso da pista para o carro não distracionar e baixar o tempo. Isso. Já na Turbo C, a gente só vai ter o two-step, não tem mais nada. E aí quem vai despejar a potência do carro no trajeto da puxada é o piloto. Aí já a gente fala que é 70% o piloto E 30%. e 30% o carro. Então a Turbo C é uma categoria difícil de se pilotar. Por isso que o cara vai ganhando experiência e gradativamente ele vai passando pelas categorias, né? Porque não é simplesmente o cara dizer assim, pô, vou correr na Turbo C e vai chegar lá e vai... E assim, você vai subindo a categoria e vai aumentando o custo do projeto. Pois para você montar um Turbo B hoje de ponta, hoje você gasta 250 mil fácil para montar um Turbo B. Só em preparação, né? Sem o carro. Fora o carro. Só em preparação? Só em preparação. Acho que vai num projeto de 250 mil. Vai. E localmente, como é que a gente tá? Como é que tá esse cenário de Turbo A, Turbo B e Turbo C, que são as principais, né, categorias? Devido à pandemia, né, o campeonato ele deu aquela estacionada, a gente fala assim. E hoje a gente está participando da lista dos desafios. Então não tem carro montado específico para arrancada, por categoria. Tem carro montado para andar na lista de desafio. Aí você faz o que pode, o que quer e vai brincar, entendeu? Entendi. Ficaram aí, como grande parte dos esportes, 2 anos aí sem... Isso. Né, parado, né? sem ter frequência. Mas hoje a gente tem aqui em Manaus, aqui tem o carro do Jack, que é o atual campeão da lista e campeão do Shark Tank. E é um Turbo A que ele migrou para a lista. Então, assim, qual é o carro? É um golzinho amarelo. Ele teve que aliviar o peso do carro, entendeu? Para ele se adequar na lista. Se ele fosse voltar a andar na Turbo A, ele teria que montar o carro de novo para poder participar. Porque tem limite de peso. Na lista. Na lista não tem, né? Isso aí. Na arrancada. Na lista não tem, na lista Deus. O céu é o limite. Não tem balança, não tem... Tem critério, você tem que ter os itens de segurança. Tendo os itens de segurança, o carro tá liberado. Só chegar lá e acelerar. Eu vi uns carros bons correndo ali, né? Corvette, se eu não me engano, um C7. Teve a primeira lista. Né? Isso. A primeira lista foi legal. Tem um RS6, Isso. eu vi. Um RS3, né? Deixa eu ver qual outro. TTRS. Qual outro? Vai me lembrando aí. Na primeira lista que teve foi um negócio bem legal, que na final foi o Gé com a Corvette. Eu vi muito Audi também, né? E a McLaren. A verde, né? Isso. Foi a A final. verdinha era uma... Foi a McLaren 520, né? Isso, foi a McLaren e a Corvette pra final. Na categoria Import. É o V8, né? 2 V8. Aí
2V8. Mas E aí, quem levou? O Gé como Pilota bem. um piloto profissional, tava com um carro inferior, menos potente, mas ele chegou e conseguiu ganhar. Levou no talento. Piloto Fez jus ao cabelo, fez jus ao cabelo branco. Você fazer um carro de arrancada não é tão difícil. Agora você fazer com que o piloto faça a parte dele na tocada do carro é que é complicado. Essa peça, né? Então, Entre o volante, né, e o banco, que é importante, né? Que tu não pode mexer, né? Não tem jeito. É, isso aí, né? Ele mexe no carro. Por mais que o cara chegue lá contigo, tu prepare o carro, faça o carro pra ele, mas não tem... Tu já teve essa situação assim que tu olhou assim, internamente, pista, tu disse, porra... Na pista, além de a gente ser preparador, o mecânico a gente passa a ser um psicólogo. Que tem que conversar com o piloto, explicar para ele entender, entendeu? Aí ele vai, puxa e volta, aí tu explica de novo, ele errou de novo. Então, assim, é uma terapia para até chegar... porque não deixa de ser o teu nome lá, né? Tu fala, cara, eu fiz tudo, preparei o carro, eu sei que o carro tá bom, mas aquela pecinha ali, né? Mas tu já sentiu isso assim na pele, assim? Puta merda, preparei o carro tá bom, mas esse cara aí, meu irmão... tem gente que não dá pra coisa, não tem jeito, entendeu? Tá ali, não sei porquê. Mas tem gente que tem talento, eu vou te falar. Hoje o Eric Bandeira, o piloto do Audi lá, é o moleque que ele é promissor. É um RS3, né? Ele tem 16 anos e ele, assim... Ele pilota com uma experiência de um... Quantos anos? Tem 16 anos. Tá. Eu sei, eu vi. Eu vi também. Eu vi. É bem novo, né? Imagina. Bem novo. E ele pilota bem. Pilota bem. Assim, pra mim, eu vou dizer, hoje ele é a revelação da cidade, é ele. O segmento de carro de corrida. E assim, ele não só pilota, como ele conhece de E aí tudo. o RS3 é o mesmo motor do TTRS, né? 5 cilindros, né? Isso. Originalmente ele vem, eu acho, 400, 410, por aí. Integral também, né? Mas aí tem aquelas modificações. O dele tá Stage 2 lá, entendeu? O carro dele é... Isso é original, né? Originalmente, como eu tô falando aí. Aí com as modificações, aí você... Os segredos. Os segredinhos ali, né? Que é a particularidade de cada preparador, né? Justamente. Então, cara... 16 anos já tá... E foi muito bem, tanto na lista... Hoje ele é o Eric, ele é o atual campeão da Import. Da Import. Campeão e recordista, ele foi campeão agora na Drag Import também, que teve no Aeroclube, na 4x4, ele foi campeão também. Ele pilota muito, ele assim, quando o cara é apaixonado pelo que ele faz, ele dá o melhor dele, não tem jeito. Bem diferente, né? Imagino, pela idade também. Assim, 20 anos, mais de 20 anos lá no mercado, já vi muita coisa. Já trabalhei com muita gente, né, na cidade. E a gente consegue diferenciar, né? As pessoas que gostam das pessoas que fazem por fazer, por empolgação. Quem leva jeito, né? Aquela conversa do futebol, sangue, né? Tá no sangue, né? O talento. O cara bate na bola logo. Esse aí... Mesmo. Esse aí... sabe muito bem, né? A mesma coisa no carro, né? E influencia, como tu tá falando, né? Quase um psicólogo, o cara ficar tranquilo. Né? Você tem que conversar, entendeu? É isso que eu sempre falo, ó, tu não tem obrigação de nada, tem que fazer a tua parte. O sinal, ele vai te esperar. Não adianta tu se afobar, ficar nervoso, entendeu? Porque não vai funcionar. Tem que estar tranquilo, tem que estar concentrado. E assim... O GL é um amigo meu próximo, mas é um piloto que eu admiro muito, porque o GL, quando tem época de arrancada, o GL ele entra na arrancada. Focado, entendeu? Né? Ele já se concentra. Mas é mais maduro, né? Entendeu? Entendeu? É o profissional. Entendeu? Assim, ele entra, entendeu? Faz a parte dele, muitas das vezes ele vai lá e ganha. É apaixonado pelo que faz também. Agora... Pergunta. É sempre bom ter o feedback do piloto, né? Sim. Quando ele pode te dar esse feedback pra te acertar o carro. Quando eu era novo, assim, eu era apaixonado pelo Ayrton Senna. Assim, admirava o cara como piloto, porque o Ayrton Senna, ele
Era uma telemetria humana, a gente fala assim. Então ele chegava no box e já chegava e falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, assim, assim. Passava todo o feedback pro pessoal fazer o ajuste no carro. O Gé é um piloto assim, entendeu? Que ele te estudinha. Já conhece, entendeu? Conhece o carro, já tem uma noção de onde precisa, onde tem que tirar. Então ele já chega contigo e já te dá o feedback, ó. Aconteceu isso e isso no carro. Aí já vai direto lá no problema, entendeu? Já faz o ajuste que ele pediu ali. Aí tem piloto que você, e aí? Aí não sabe falar. Aí não sabe. Aí não percebi, não acho da mesma coisa, entendeu? Só fez acelerar, entendeu? Tá ali, mas não tá focado, tá pensando em outra coisa. Lembrando que é em 8 segundos ali, pra ele. 6 segundos. 6 segundos, ter a percepção de saber muito bem como é que tá o carro. É muito rápido. Mas faz a diferença, né? Esse feedback do piloto. Como ele falou, facilita o trabalho dele. Hoje, assim, tem vários projetos aí que consegui desenvolver na cidade. E, assim, um dos projetos que deu certo, que pegou, foi a embreagem. Então, hoje a embreagem no mercado, ela te auxilia muito. Você, quando usa uma embreagem boa, mesmo o piloto estando errado, a embreagem vai lá e corrige, entendeu? Naquela época não tinha. Largou errado, saiu errado. Já era, perdeu a puxada. Perdeu. Hoje em dia... a embreagem, tu ainda consegue compensar essa situação. Aí já é a eletrônica que está fazendo a diferença. Vai chegar um período que o preparador ele vai perder o espaço dele como profissional. Ele não vai mais precisar do preparador, porque a eletrônica vai fazer tudo. Eu acho que não vai nem ligar ali o notebook ali, simplesmente, somente... Hoje já é assim. Ler os dados. Hoje as injeções programáveis no mercado, elas têm malha fechada, fazem correção de sonda, entendeu? Por temperatura, por umidade, por altitude. Então... Tu falou em duas coisas aí, temperatura e umidade. Correr em Manaus e correr, por exemplo, falar Curitiba, que é um dos principais, não é? Curitiba foi ali o... em cima da serra, 900 metros, aí é outra coisa. Vou dizer que foi o Coliseu da arrancada, não é? Se assim eu posso. Faz muita diferença? Faz, porque aqui em Manaus é que a gente sofre com calor. Para ajustar o carro, acertar o carro. A gente sofre com a umidade, a gente ganha com a altitude e nível do mar, mas correr lá fora é totalmente diferente. Você ganha potência. Você tem uma ideia, você correr em São Paulo e você correr em Porto Alegre, você já ganha potência correndo em Porto Alegre. Com o acerto que tu vai daqui pra lá... Não, muda o acerto. Muda o acerto. Em Porto Alegre você consegue tirar mais potência... Consegue tirar mais potência do motor? Do que em São Paulo e outras regiões, entendeu? Porque São Paulo também fica em altitude, né? Em Porto Alegre então, já é você mais... vê quanto influencia, né? A temperatura, a umidade, a altitude... porque vai mudar a relação, né, do combustível, né? Combustível mais difícil correr aqui, correr lá? Aqui. Mais difícil. Mais difícil. O cara é mais casca. Porque aqui é muito quente, então assim, eu tive uns amigos meus que são da engenharia da Feltec, na época eles vieram para Manaus, e aí eu tava no meu carrinho, tubo C correndo lá, e eu chamei ele, o Rick, dá uma olhada aqui para você ver, se fosse falar a gente dizia que era mentira, né? Daí eu mostrei para ele a temperatura do ar admitida no coletor de admissão do meu carro, tubo C. Quanto? 189 graus. Caramba. A temperatura do ar que entrou para dentro do motor. Aí ele falou, vou tirar foto, porque se eu contar isso aqui, ninguém vai acreditar lá no sul. Pra você ter uma ideia, como aqui a gente é guerreiro. Entendeu? É muito quente, né? É muito quente, né? Você fazer um carrinho aqui para aguentar, tem que saber o que tá fazendo. Que aí, imagina, a durabilidade do motor... Sim. Diminui tudo isso, lá embaixo. Né? Então, e assim, na pista, agora sim, mês de agosto, setembro, é onde que é o pico de temperatura, né? E já teve registro lá de 67 graus de temperatura ambiente na pista. É muito quente. Aí já muda tudo de missão. Aí você tá sentado no carro de corrida, macacão, capacete, luva, amarrado no cinto. Qual é a importância disso? É o seguinte, aí você lembra lá da aula que todo mundo dormiu, né? Quando o ar tá mais quente, vamos dizer assim, ele
ele tem um volume menor, né? De partículas, por exemplo, de oxigênio, né? Aí a questão, por exemplo, aí tu pensa, o que o intercooler faz, por exemplo? Ele resfria, aí tu compacta, tu tem mais oxigênio ali para queima, né? É essa a diferença da temperatura, por exemplo. É justamente isso aí. Você tem um exemplo aí, é que nem o avião. O avião, onde que é o menor consumo dele? A velocidade de cruzeiro quando ele está lá em cima. Ele está lá em cima. Porque lá é menos... Temperatura negativa. Negativa, entendeu? Então o ar, ele está mais concentrado, né? Aí tu concentra mais oxigênio, tem uma queima melhor. Sim. Justamente. E aí aqui, como é quente, uma queima menos eficiente. Mais combustível. Mais combustível. E, Márcio, como é que tu vê o futuro aí da arrancada, principalmente da arrancada, né? Tu tá há muito mais tempo. A gente tá vendo aí chegada de carros elétricos, a quantidade de tecnologia que chegou. Tu é de uma época que nem imaginava ter uma Futec no carro, né? E outros itens, né? Então, assim, a tendência hoje não tem jeito. A tecnologia tá aí. Eu acredito que daqui a uns 10 anos vai ser raro você ver um carro de arrancada a combustão. A maioria vai ser elétrico. Eu acho que até o carro de Com arrancada... certeza, tem aí Que é uma turma que é mais purista, né? Uma turma que gosta... Dá um exemplo aí, o Tesla. Tem Tesla aí de... 1000 cavalos. 1000 cavalos, é o Plaid, né? Entendeu? Model S Plaid. Então, vamos colocar aí, 250 cavalos por roda. Então, são 4 motores. Sim. Então, você pega um carro desse aí, você modifica, né, tira peso do carro e aumenta a potência por roda, não tem jeito, o carro a combustão não vai conseguir acompanhar. Entendeu? Tem toda aquela questão, né? Que no carro elétrico o torque já vem 100%. Né? Então, desde zero rotação já... A tecnologia tá Rapaz, aí. eu andei de moto elétrica, esse cara, eu dei uma aceleradinha, a bicha já entregou. Eu andei. Porque o torque ele já vai completamente, diferente do motor a combustão, que de acordo com a rotação... Eu já andei no carro elétrico, ele entrega na hora, não tem delay, entendeu? Você pisou, ele responde. Esse rapaz, É outro nível, pô, é outro nível. É outro nível, ainda vou né? devagar, mas o som já entregou, assim, né? Então tu imagina... O torque é impressionante. Então tu acha que daqui a uma década a gente pode já estar vendo um carro elétrico Com já certeza. ali lado a lado? Eu vou te falar, hoje, muito breve aí as lojas, as fábricas vão estar disponibilizando no mercado aquele kit você comprar, tipo assim, você compra um Golzinho e aí você compra o kit para transformar ele para elétrico. Não sei se tu já viu, mas a Ford já faz isso nos Estados Unidos. Entendeu? Tu já compra o motor, ela dá tudo, todas as peças, tudo, entendeu? E você coloca onde você quiser. Assim como tem os motores que, como tu falou, dos V8, né? Que eles chamam de caixa, né? Tu posso chegar lá e compro. Eu posso comprar um motor elétrico. O mesmo que tem na F-150 deles. Eles já fazem isso, entendeu? Agora imagina, eu vou lá, compro um motor, ponho no Gol. Só um exemplo, né? E ele me dá todo o apoio, tudo, tem peça, tem tudo ali. A Feltec já desenvolveu alguns projetos, ela já montou um Fusca elétrico. Eu vi essa questão. Já montou um Golzinho elétrico, então assim, com certeza o Anderson vai estar lançando brevemente aí o kit para você transformar seu carro para elétrico. E tá nas pistas. Tá nas pistas. Não assim voltado para arrancada, mas assim, um carro de uso dia a dia na rua. Mas muito breve isso vai estar. Assim como entrou os motores rotativos, vai entrar os motores elétricos também. Inevitavelmente, né? Inevitavelmente. Isso aí não tem como voltar mais. E o cenário local, como é que tu vê esse final aí de semestre de 2022? Como é que tá? Tá em ascensão, né? Assim, o mundo da arrancada tá em ascensão. Tem... O Wilton fez agora o Drag Import. Agora, dia 20, vai ter a lista. Dia 13 de mês que vem já vai ter os desafios da arrancada. Mês que vem, né? Começo do mês de agosto, né? Tem o Open Night. Então, assim, a gente deve ter mais de 10 eventos aí até final do ano.
Aí tá bem aquecido, Tá bem né? aquecido. Pra quem gosta e quem quer... Aí vem o lado ruim, né? Quando você tem muita corrida assim a curto prazo, às vezes o carro quebra, você não consegue montar para andar na outra. O trabalho dobra, você não para. Não tem tempo, né? Fora que a gente tá ali longe dos Que a gente grandes tem essa centros. deficiência, né? Você tem que esperar chegar as peças de fora, a logística é cara, é demorada, e aí você fica... E tu falando sobre isso, imagina, tu abriu também uma loja, não foi isso? eu tenho... Um negócio hoje, para te atender, tu abriu devido a essa lacuna? Isso, hoje eu tenho a como é que atualidade foi? performance, então assim, no começo eu comprava as peças para consumo. Teus clientes isso. para ti. E hoje eu tenho uma loja que atende grande parte da cidade aí, no segmento de performance. Entendi. Já justamente por conta da gente estar ali longe dos grandes Então, centros. assim, eu sou pioneiro, né? Não tenho concorrência até então, porque é caro. Você compra um material caro para vir para Manaus, o imposto é caro, o transporte é caro. E pode ficar obsoleto mais rápido, né? Também, né? Você Teu tem estoque, né? Tem que ter muito cuidado com o que você compra para não ficar na prateleira. E você não tem demanda. Você só vende para cá, para Manaus. Não tem jeito. Entendi. Coisa boa. Márcio, o tempo voou nessa 1 hora, imagina. São 20 horas e 1 minuto. Queria te agradecer, imagina tu ter vindo. Tô vendo aí que tu tá com uma camisa Dedão, né? Dedão é um cara também que correu bastante, né? Ele e o Roberto, né? Não Isso. tinha como eu não falar que eu vi a camisa. Fala um pouquinho aí da camisa. O Dedão, ele era um amigo particular, entendeu? Vamos dizer assim, um dos meus melhores amigos. É um cara que eu vi crescer. Conheci o Dedão, deve ter uns 13 anos, eu acho, molecão. Assim, infelizmente, um acidente trágico levou ele, Uma fatalidade, né? tirou ele de perto da gente. Tem o Roberto, né, que tem os carros montados ainda, mas devido ao acidente do irmão, deu uma parada. Deixa ele correr. Mas o Dedão era assim um cara fora do sério. Ele era apaixonado pelo esporte também, competia direto, era um cara competitivo, era um cara que era focado no esporte dele e infelizmente ele nos deixou. Bacana, camisa, uma homenagem ao Dedão. Queria ficasse à vontade, fizesse suas considerações finais, assim, pois o nosso tempo está chegando ao fim. 1 hora passou passa rápido pra caramba, aqui o nosso bate-papo. Ainda mais essa história, né? Da arrancada já tá um tempinho assim, aí. Tinha muita coisa que você Eu sempre falar. gosto de falar assim, quando eu tô dando entrevista, é para falar que você tem um carrinho, tem vontade de acelerar, entendeu? O local certo é um local específico. Amazonas Dragway, a Drag Import Aeroclube é um evento organizado com segurança. Não acelerem na rua. A rua não foi feita para carro de corrida, para alta velocidade, porque você pode causar um acidente, você pode deixar uma criança órfã ou de pai ou de mãe. Então, o local de acelerar é dentro do evento de arrancada. Show de bola, Márcio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Lógico, compartilhar com a gente um pouco aí da tua história, né, sobre a 310 e um pouquinho também sobre essa história do esporte motor local, né? E, lógico, a tua experiência. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Para quem está pensando em comprar um carro 0 km com qualidade e confiança, a melhor oportunidade para você sair de carro novo está na Toyolex Manaus. Lá você tem as melhores ofertas para todos os modelos da linha Toyota. Manda um oi no WhatsApp no 989-8408-4349. 98408-4349. Agora, se você está pensando em fazer um consórcio, em comprar um carro, com o consórcio, chegou o consórcio Toyota. Com o consórcio Toyota você tem facilidade para comprar o carro, não é? Ainda tem, lógico, toda a tranquilidade de ser um Toyota. Imagina aí, contratar o seu consórcio de forma simples e rápida, além disso receber como cashback 1% do valor da sua carta na aquisição de acessórios ou documentação do seu Toyota 0 km. Para mais informações, basta ir ali na Toyolex, na Constantino Neri, ou manda um oi no WhatsApp no 929-8118-0390.
981180390. Meu amigo, depois de ter trabalhado muito, você finalmente conseguiu comprar o seu veículo 0 km dos seus sonhos. Só que não é simplesmente sair da concessionária dirigindo pelas ruas. Você precisa registrar o seu veículo. E lógico, você pode fazer por conta própria, porém existe uma burocracia por trás disso. Te apresento uma opção mais rápida e barata também. Se você precisa emplacar seu veículo ou moto, faça uma cotação com da Bela Despachante, meu amigo. Os valores, eles passam até pelo WhatsApp. E mais ainda existe a possibilidade de pagar nos cartões de crédito em até 12 vezes. Lá com certeza sua vida vai ser mais fácil. Chama no WhatsApp no 982110016 ou acessa aí dabeladespachante.com.br. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga os nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro. Com transmissão e operação de áudio de Anderson Silva e Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no